Então, bem-vindos à oitava aula do curso de Simetria BRST e Renormalização Algébrica. Então, nesta aula, a gente vai, digamos, completar o entendimento básico dos vários tópicos que a gente precisa para começar a trabalhar com o princípio de ação quântica, com as identidades de Ward, com a simetria BRST e, digamos, todo o aparato da renormalização algébrica. Então, no tópico de hoje, a gente vai um pouquinho finalizar assim, tudo aquilo que temos abordado nas aulas anteriores, assim, mencionando e elaborando um pouquinho o chamado grupo de renormalização no esquema de renormalização dimensional que temos adotado assim, nos cálculos anteriores. Então, como vimos assim no exemplo da aula passada, né, na renormalização dimensional, e as divergências ultravioletas das funções de Green, digamos, elementares, ou eventualmente com, digamos, a inserção de operadores compostos, são renormalizadas via a introdução da famosa ação Baire, e essa ação aqui, onde temos assim os campos Baire, os parâmetros tanto de massa quanto a constante de acoplamento Baire, e através dos campos Baire a gente introduz os campos renormalizados, φ, através do fator de renormalização Zφ meio, e a massa renormalizada através do fator de renormalização Zm quadrado, e a constante de acoplamento G0, e na aula passada frisamos mesmo que G0 devido às dimensões que G0 possui quando o espaço-tempo tem uma dimensão D igual a 4 menos epsilon, a notação leva em consideração a dimensionalidade de G0, introduzindo justamente essa quantidade aqui, que estabelece as dimensões. E o fator de renormalização Gz e G são adimensionais. Então, em particular, na renormalização dimensional, todos os fatores E são determinados, requerendo que a parte de polo que aparece nos cálculos via dimensional das integrais de Feynman, na parte de polo em potências de 1 sobre epsilon, ela seja exatamente cancelada via fatores Z que determinam os contratermos necessários, ordem a ordem. E, por exemplo, um diagrama de Feynman a um loop, como vimos, por exemplo, na função a 2 pontos, a 4 pontos, apresenta uma divergência ultravioleta parametrizada por um fator 1 sobre epsilon. A 2 loops temos o fator 1 sobre epsilon mais 1 sobre epsilon ao quadrado. A 3 loops temos tipicamente também o aparecimento de 1 sobre epsilon ao cubo e por aí vai. Então, em geral, temos assim potências de 1 sobre epsilon, assim, elevado a uma certa potência P, e os fatores Z são determinados justamente requerendo que a parte pura dos polos em 1 sobre epsilon
num esquema chamado MS, ou seja, de subtração minimal, sejam cancelados pelos fatores Z. Então, além disso, mencionamos também que as quantidades nuas, as quantidades BR, φ0, M0 e G0, não dependem da escala de energia μ, que é algo que, digamos, que se introduz na renormalização dimensional e que é um parâmetro, uma escala de energia que tem que ser entendida um pouco melhor. O objetivo da aula de hoje é justamente isso, entender o papel de μ via justamente grupo de renormalização dentro do esquema da renormalização dimensional. Então, os fatores BR, φ0, M0, G0 não dependem de μ e a dependência em μ se dá através dos fatores renormalizados. É o campo, φ, a massa m², a constante G, o fator de renormalização do campo, da massa e da constante de acoplamento. Então, justamente as equações, as chamadas equações do grupo de renormalização dizem como uma dada função, 1πi a n pontos, muda quando eu faço uma mudança do parâmetro μ. Em princípio, o parâmetro μ foi introduzido para estabelecer as dimensões corretas, mas, em princípio, é um parâmetro, digamos, que pode variar. A gente pode fazer variações desse parâmetro. Então, essa é a pergunta que é feita para entender o papel desse parâmetro. Esse parâmetro é uma escala de energia, então eu posso mudar a escala de energia e eu tenho que ter um controle da minha teoria à medida que a escala de energia vai mudando. Esse parâmetro μ é um parâmetro intrínseco da renormalização dimensional. Ele aparece na renormalização dimensional pelo fato que a gente tem que preservar as dimensões, digamos, essa é uma maneira bastante intuitiva, simples de entender como aparece o parâmetro μ. Claramente o parâmetro μ, o equivalente dele, aparece também nos outros esquemas de renormalização, por exemplo, em BPHZ, quando se faz a desconstrução dos diagramas para eliminar as divergências e depois se deconstrói, aparecem certas ambiguidades que têm que ser fixadas via condições de renormalização, que são dadas a uma certa escala. Por exemplo, se requer que a função a 2 pontos do campo escalar seja igual a uma certa quantidade, quando o momento p² é igual a um certo valor, a derivada também, a função a 4 pontos também. Então, a introdução da escala de renormalização se dá, nesse caso, através das condições de renormalização. Como na dimensional adotamos o chamado esquema MS, ou seja, Minimal Subtraction, e o parâmetro μ, digamos, aparece, digamos, para levar em conta todas essas dimensões de massa correta, tanto dos campos quanto das constantes de acoplamento BR. E isso é uma maneira, digamos, de entender um pouquinho o aparecimento desse parâmetro aqui. Então, justamente o entendimento desse parâmetro é responder à seguinte pergunta: o que acontece nas funções de Green renormalizadas via renormalização dimensional quando
se faz uma variação desse parâmetro aqui, ou seja, quando se muda a escala de energia. Então, a resposta a essa pergunta é que uma mudança da escala de energia μ numa função genérica a n pontos 1πi é compensada através de uma mudança na constante de acoplamento G, no parâmetro de massa e no campo φ. Ou seja, esse é, digamos, o conceito expressado pelo chamado grupo de renormalização, ou seja, uma mudança da escala de energia é compensada via uma mudança associada à constante de acoplamento, à massa e ao próprio campo, ou seja, a constante de acoplamento G, a massa m e o campo mudam de tal forma que a mudança da escala de energia na função de correlação a n pontos, o 1πi, que está sendo estudada, ela é compensada. Ou seja, uma mudança da escala de energia ela é compensada através de uma mudança da constante de acoplamento, do parâmetro de massa e do campo φ. Então, matematicamente, tudo isso é expressado por esta equação aqui. Esta é a equação que expressa o chamado grupo de renormalização, na renormalização dimensional. Então, aqui, justamente, a afirmação anterior é muito clara. Eu faço uma mudança, μ de μ, a mudança se dá através de uma derivada no parâmetro μ, aí se compara o valor do funcional gama num certo valor de μ com o valor do funcional gama no outro valor de μ próximo, e essa operação é justamente a derivada. Então, uma mudança na escala de energia é compensada por uma mudança na constante de acoplamento, e essa mudança é embutida nesse coeficiente βg, que leva o nome de função beta. Depois, temos uma mudança do próprio campo, e essa mudança é embutida nesse coeficiente γ φ, que é a chamada dimensão anômala do campo. E depois temos a mesma coisa na massa, temos uma mudança no parâmetro de massa, e essa mudança é embutida nesse coeficiente aqui, que é a dimensão anômala da massa. Então, esta equação aqui representa a equação do grupo de renormalização na renormalização dimensional. Ou seja, esta equação aqui diz que justamente uma mudança na escala de energia pode ser compensada por uma mudança na constante de acoplamento via a função beta, uma mudança no campo via a dimensão anômala e uma mudança no parâmetro de massa via a dimensão anômala do parâmetro de massa. Então, o conhecimento dessas três quantidades βg, γ φ e γm² é fundamental para poder entender como se dá esta mudança. Então, temos que ver como podemos calcular o fator βg, a função beta, a dimensão anômala do campo e a dimensão anômala do parâmetro de massa. Então, vamos começar pelo parâmetro βg, pela função beta, né?
Então, como se faz o cálculo da função beta dentro do esquema da renormalização dimensional? Então, primeiro a definição da função beta. A função beta tem esta definição aqui, é justamente a variação da constante de acoplamento com relação à escala de energia, né? E isso também fica claro a partir desta, olhando para este termo aqui. Este termo aqui expressa justamente, a função beta expressa justamente a variação de G com relação à operação Mi em dmi. Então, a constante, a função beta, ela é definida através desta equação aqui. Então, esta equação aqui precisa ser desenvolvida um pouquinho. Então, vamos começar relembrando que a constante de acoplamento Baire está relacionada com a constante de acoplamento G via esta relação aqui. Então, agora, ZG, podemos fazer uma expansão de ZG em potência de 1 sobre epsilon, como já vimos assim no exemplo anterior, onde analisamos a renormalização a 2 loops da função a 2 pontos e a 4 pontos na teoria lambda F4. Então, o ZG pode ser escrito, basicamente, ZG pode ser escrito como uma, digamos assim, como um fator, digamos, ZG, a gente pode escrever justamente como G. Aqui eu pego o fator ZG igual a 1 e depois, assim, mais todas essas contribuições que vêm dos polos e 1 sobre epsilon que aparecem na hora de calcular o diagrama de Feynman a várias ordens via dimensional. Então, a gente parte desta expressão aqui e utiliza o fato que a constante de acoplamento Baire, ela não depende de μ. Então, nós temos μ d em dmi de G0 igual a 0. Então, vamos aplicar este operador aqui sobre esta quantidade aqui, ou seja, sobre esta quantidade aqui, levando em consideração que G e os coeficientes AK dependem de μ. O coeficiente AK depende de μ via G. Então, aplicando o operador μ em dmi, temos, assim, um primeiro termo que vem deste termo aqui, que justamente vai dar um fator epsilon. Depois temos este termo aqui, a função beta, que justamente vem deste termo aqui, e depois temos que derivar os termos contidos nesta série aqui. Aqui temos a linha de K, indica a derivada com relação a K da constante de acoplamento G, e depois eu tenho que multiplicar pela função beta, porque aqui eu tenho μ de μ atuando sobre G, e aqui é a derivada com relação a G. Então, atuando com este operador sobre esta quantidade aqui, a gente tem esta condição aqui. Então, agora temos que trabalhar um pouquinho esta condição aqui, Em particular,
temos que identificar, temos que igualar os vários coeficientes, né? Então, como se faz isso? Então, vamos, aqui, por exemplo, tem um fator epsilon. Esse fator epsilon vai multiplicar o fator g aqui, então vamos ter um fator epsilon g, e depois aqui esse fator epsilon vai multiplicar esse fator aqui. Então, quando eu for olhar o primeiro termo dessa série aqui, vai ter A1 epsilon. Então, o epsilon corta com o epsilon do fator A1. Então, posso reescrever toda a equação anterior da seguinte maneira. Então, tenho o fator epsilon g, tenho o fator A1, e depois aqui eu fiz uma mudança de variáveis, né? Observem que aqui agora tem AK mais 1 dividido epsilon k. Isso vem justamente do fato que epsilon multiplica esta quantidade aqui, então aqui vai dar um k menos 1. Então eu já isolei o fator A1 e depois aqui são as potências que sobram. Aqui eu tenho a função beta e aqui nesses dois termos aqui por enquanto não muda nada. Agora, seguindo, digamos, o procedimento de Toft, a gente escreve essa quantidade PG como sendo menos epsilon g, né, mais uma certa quantidade betil, sendo que betil é regular quando epsilon tende a zero. Então, essa forma de escrever permite justamente solucionar esta equação aqui. Em particular, este termo aqui vai eliminar este termo aqui, e aí eu posso identificar os coeficientes das várias potências I1 sobre epsilon e igualar a zero todo o coeficiente associado a uma certa potência, né? Cada potência tem um seu coeficiente que é independente dos outros. Então, utilizando essa parametrização aqui, e fazendo essa substituição aqui nesta equação aqui, este termo vai embora, e aqui eu tenho betil, depois tenho betil também aqui, aqui também eu posso, como introduzir um fator epsilon, também vai ter um fator A'1 dividido epsilon, que vai embora com este fator aqui. Então, a gente separa justamente esse termo aqui, e depois o resto segue. Então, agora é só igualar os coeficientes, né? Então, beta-g vai ser igual a este coeficiente aqui, mais este coeficiente, ou seja, beta-til g se escreve desta forma aqui. E com relação aos outros coeficientes de ordem superior, eu vou ter uma famosa relação de recorrência, ou seja, vocês podem ver que a derivada do coeficiente k mais 1, sendo que k agora é maior ou igual de 1, então esse coeficiente começa na ordem 2, né? Essa é uma relação de recorrência para os coeficientes de ordem superior, chamada relação de Toft. Então, agora podemos tomar o limite em epsilon que vai a zero, né? Esta quantidade aqui é regular, esta quantidade também é regular, e temos as famosas equações de Toft. A função beta ela é dada por esta expressão aqui, g em dg menos 1 do primeiro coeficiente A1, e depois, para os outros coeficientes, eu tenho
a relação de recorrência de Toft. Então, em particular a função beta, então ela é dada pelo primeiro coeficiente A1. E agora, é importante observar que esse coeficiente A1, ele recebe contribuições a todas as ordens. Por exemplo, o diagrama de Feynman não loop tem uma divergência 1 sobre epsilon. Então, ele contribui ao coeficiente A1. O diagrama de Feynman de ordem 2, a 2 loops, também tem, além de um fator 1 sobre epsilon no quadrado, também tem um fator 1 sobre epsilon. Então, contribui ao coeficiente A1. É assim por diante, ou seja, todos os diagramas, em princípio, começam com um polo 1 sobre epsilon, depois tem um sobre epsilon quadrado, um sobre epsilon cubo, até chegar, digamos, a potência máxima dada pela ordem do próprio diagrama. Então, o coeficiente A1 recebe contribuições, em princípio, de todos os diagramas, a não ser que haja alguma simetria que faça com que certos diagramas se cancelem e, portanto, o coeficiente A1 não receberia contribuição destes diagramas, mas, em princípio, todos os diagramas contribuem ao coeficiente A1. E esta segunda equação aqui é uma equação de recorrência. Vocês podem ver como os coeficientes de ordem superior são relacionados aos coeficientes de ordem mais baixa. Essa é a famosa relação de recorrência de Toft. Então, aqui é o comentário que eu já sublinhei. O coeficiente A1, ele recebe contribuições praticamente de todos os diagramas associados à renormalização da constante de acoplamento a todas as ordens. Então, esse é o procedimento para calcular a função βg. Eu tenho que calcular o coeficiente A1 desta expansão aqui. Temos que calcular esse coeficiente aqui, temos que calcular o coeficiente A1 desta expansão aqui. Muito bem. Então, vamos agora ver como se calcula a dimensão anômala do campo, por exemplo. Como se calcula a dimensão anômala do campo φ. Então, a gente repete um pouquinho o mesmo procedimento da função beta, né? Então, a gente parte do campo Baire, da relação entre o campo Baire e o campo φ, via o fator de renormalização, escreve o fator de renormalização como uma potência com os fatores 1 sobre epsilon k, com certos coeficientes ck que dependem de g, e a gente utiliza o fato que o campo Baire também não depende não depende de μ. Então, esta equação, igualando a zero esta equação, a gente tem esta relação aqui. Então, esta relação aqui pode se trabalhar da mesma maneira como a gente assim desenvolveu o cálculo no caso da função beta. Então, aqui eu tenho que aplicar primeiro o operador min de mi sobre o fator z e depois min de mi sobre o campo φ. Então, temos dois termos, né? Esse aqui é o primeiro termo, quando
min de mi atua sobre o fator Z e depois quando min de mi atua sobre o campo. Então, essa relação aqui toma essa forma aqui e esta equação aqui define a dimensão anômala do campo. A dimensão anômala do campo, ela é justamente definida por esta equação aqui, mi d de mi de φ menos gama φ, sendo que gama φ é dado por esta expressão aqui. Então, agora vamos utilizar a expansão de Zφ em potência de 1 sobre epsilon, potência k. Então, vamos atuar com min de mi sobre esta quantidade aqui. Então, temos, assim, C' de k e a derivada de C de k com relação a g, e depois aqui aparece mi d de mi de g, que é a quantidade beta-g. Então, vamos utilizar a parametrização de Toft, beta-g igual a menos epsilon g mais um betil, e vamos colocar esta expressão aqui dentro. Então, aqui vai ter um fator epsilon g que vai, assim, vai se simplificar com a potência epsilon 1, e depois os coeficientes de ordem superior vão dar, também no caso da dimensão anômala, uma relação de recorrência, né? Então, fazendo isso, escrevendo todos os termos, e tomando atenção na reescritura de todas as somas com as potências em epsilon de k adequadas, a gente chega a esta equação aqui. É bastante parecida com a equação anterior da função beta. Então, agora é só igualar os coeficientes, né? Então, temos que 2 vezes gama φ é igual a esta quantidade aqui, e o resto se junta para dar também uma relação de recorrência, né? Então, temos esta expressão aqui, agora, tomando o limite em epsilon, que vai a zero, beta-tio é regular, então a dimensão anômala do campo é dada de uma maneira análoga à função beta, é dada sempre pelo primeiro coeficiente C1, que aparece na expansão justamente na expansão de Zφ. Aqui temos um coeficiente C1 e a dimensão anômala é dada justamente por esta expressão aqui, e a derivada em dg vezes g vezes o coeficiente C1, frisando de novo que o coeficiente C1 ele recebe contribuições a todas as ordens, né? Porque o coeficiente é associado ao termo 1 sobre epsilon. E, como já comentamos, assim, um diagrama de ordem 2, por exemplo, não tem só um termo 1 sobre epsilon quadrado, mas tem também um termo 1 sobre epsilon. É esse termo que vai entrar na dimensão anômala do campo. E depois os coeficientes de ordem superior estão relacionados através da relação de recorrência de Toft, no caso da dimensão anômala. Então, recapitulando, a função beta é dada por esta expressão aqui, entra o primeiro coeficiente da expansão, ou seja, o coeficiente 1 sobre epsilon, que recebe contribuições a todas as ordens.
a dimensão anômala do campo é dada por esta expressão aqui. Aqui sempre aparece o coeficiente C1, que recebe contribuições a todas as ordens, e a dimensão anômala da massa é exatamente a mesma coisa da dimensão anômala do campo. De fato, a relação é praticamente muito parecida. Então, também aqui, ZM a gente trabalha nesta equação aqui, que é praticamente a mesma equação que a gente viu no caso do campo. Esta equação aqui é obtida levando em consideração o fato que m ao quadrado zero não depende de μ. Então, aplicando μ em dμ sobre m ao quadrado zero, vou ter zero. Então, aplicando μ em dμ sobre este termo aqui, vou ter zero também, o que vai me dar dois termos, exatamente como no caso do campo φ. Então, aqui a gente introduz a dimensão anômala do parâmetro de massa, exatamente como fizemos no caso do campo. O desenvolvimento é o mesmo, e a gente chega exatamente na mesma fórmula, é só trocar a letra. Por exemplo, aqui no caso do campo temos usado C1 para expandir o fator Z associado ao campo. Aqui podemos utilizar, por exemplo, a letra D. Então, esta quantidade aqui vai ter uma expansão 1 mais somatórios em dk dividido epsilon k. Então, como no caso da dimensão anômala do campo, também a dimensão anômala da massa recebe contribuições só do coeficiente D1. Vai dar exatamente a mesma fórmula aqui, só que aqui vai ter o coeficiente D1 relacionado ao fator Z da massa, e assim como no caso do campo, também no caso do parâmetro de massa, o coeficiente D1 recebe contribuições a todas as ordens. E os outros coeficientes dk mais 1 vão obedecer exatamente esta mesma equação, que é a relação de recorrência de Toft para os coeficientes de ordem mais elevada nas potências de 1 sobre epsilon. Então, temos agora, digamos, todos os ingredientes para poder calcular a função beta, que é dada pelo coeficiente A1, o coeficiente associado ao polo 1 sobre epsilon, que recebe contribuições a todas as ordens. A dimensão anômala do campo também é dada por esta expressão aqui. A dimensão anômala da massa também vai ser dada por uma equação parecida. É só, digamos, adotar a notação, no lugar de C, a gente pode adotar a notação de dk na hora de fazer a expansão de Zm ao quadrado. Então, temos todos os ingredientes para poder calcular a função beta, a dimensão anômala do campo e das massas. E, em particular, a função beta, ela tem uma grande importância, porque ela diz como a constante de acoplamento varia quando se muda a escala de energia. E dois comentários antes de terminar dando um exercício. Como já frisamos, todas essas quantidades, a função beta, a dimensão anômala do campo φ, a dimensão anômala da massa, são determinados pelo coeficiente
do polo em 1 sobre epsilon. Esse coeficiente recebe contribuições a todas as ordens na expansão em loop. Isso é o primeiro comentário. O segundo comentário também é muito importante. As quantidades beta-g, γ-φ e γ-m ao quadrado não são universais. Ou seja, elas dependem do esquema de renormalização, de como se parametriza todo o cálculo, né? E essas quantidades variam, variando a maneira de calcular, o esquema de renormalização e por aí vai. Mas podemos afirmar uma propriedade interessante. A primeira ordem da função beta e das dimensões anômalas, ou seja, beta1 de G, a primeira ordem, que corresponde à contribuição a um loop. Então, a primeira ordem da função beta e a primeira ordem das dimensões anômalas são universais, ou seja, não mudam, mudando o esquema de renormalização. Essas quantidades, beta1 de G, γ1 de φ, γ1 de m ao quadrado, são universais. A partir da segunda ordem em diante, não. Então, quando se dá uma expressão de uma função beta ou de uma dimensão anômala, tem que se especificar também o esquema que foi adotado para chegar àquela expressão, porque aquela expressão depende do esquema de renormalização. Então, no entanto, a gente pode passar de um esquema para outro. Existem procedimentos que nos permitem passar de um esquema para o outro, então de relacionar, por exemplo, o coeficiente obtido à segunda ordem num certo esquema com os coeficientes obtidos no outro esquema, e por aí vai. E a primeira ordem, B1 de G, γ1 de φ, γ1 de m ao quadrado, os coeficientes da primeira ordem são universais, ou seja, não dependem do esquema particular adotado. Então, eu vou terminar essa aula propondo 2 exercícios, né? Então, como a gente fala justamente de funções betas e dimensões anômalas, os exercícios são os seguintes, né? Calcular a primeira ordem, a função beta e as dimensões anômalas na teoria lambda F4. Aqui vocês podem se beneficiar, por exemplo, do livro do Ramon. Então, de uma certa forma, refazer o cálculo e chegar à expressão, por exemplo, da função beta, das dimensões anômalas. E depois, o segundo exercício é calcular estas quantidades aqui, na teoria, Gφ ao cubo em 6 dimensões. Isso também é um exercício muito, muito interessante. E, em particular, queria que vocês comparassem o sinal da função beta desta teoria com o sinal da função beta desta teoria aqui. O sinal da função beta é uma quantidade muito importante, porque ela diz, esse sinal diz respeito ao comportamento da constante de acoplamento com relação à escala de energia. Por exemplo, se o sinal for negativo, a constante de acoplamento ela diminui à medida que a escala de energia torna-se cada vez maior. Então, essa propriedade é a chamada asymptotic freedom, ou seja, a liberdade assintótica,
Então, a constante de acoplamento fica cada vez menor à medida que a energia cresce. Isso tem tem uma importância física muito grande, porque se realmente a constante de acoplamento é pequena, por exemplo, na região de altas energias, nós podemos aplicar assim a teoria de perturbações e obter realmente assim informações físicas nessa região de altas energias, em que a teoria de perturbações é justificada, justamente porque a constante de acoplamento, ela, por causa da liberdade assintótica, ela é realmente pequena. E isso é realmente assim, esse fato é um fato importantíssimo. E, por exemplo, pensando nos experimentos que são realizados no grande acelerador de partícula LHC, as energias são realmente assim gigantescas. Então, realmente assim, estamos numa região em que teoria de perturbações ela é confiável. E, de fato, o sucesso do chamado modelo padrão é algo extremamente importante mesmo, é um dos pilares mesmo de toda a nossa compreensão da teoria das forças elementares, pelo menos assim, nessa faixa de energia tão grande que é alcançada justamente no LHC. O choque entre os feixes de próton acontecem realmente a energias assim muito grandes, né? E então os cálculos da seção de choques e de outras quantidades da vida média e dos decaimentos e da chamada hadronização depois, assim, que acontece depois que os feixes se chocaram, e tudo isso realmente pode, de fato é calculado utilizando teoria de perturbações, correções radiativas de fato, o acordo é muito bom, apesar de existirem ainda muitos problemas em abertos, né, inclusive no próprio modelo padrão, mas assim, por exemplo, o cálculo da seção de choque do decaimento, por exemplo, da partícula do bóson Z em neutrinos e outros tipos de decaimento, a seção de choque desse tipo de processo é realmente assim, tem um acordo muito grande com o modelo padrão e com os experimentos, porque justamente os experimentos assim são feitos numa escala de energia muito grande, e em que nós temos essa grande propriedade da liberdade assintótica, que faz com que a constante de acoplamento seja pequena, então a teoria de perturbações realmente seja confiável. Então vai ser muito interessante assim estudar a função beta, por exemplo, da teoria lambda φ4 em 4 dimensões, e também a função beta dessa teoria em 6 dimensões. Aqui a função beta é surpreendente, né, de uma certa forma. Por isso que esse modelo aqui, esse laboratório aqui, é um laboratório extremamente interessante. De fato, entre os dois modelos, há uma troca de sinal da função beta. Então, nesse modelo aqui, digamos, antecipando um pouquinho o resultado, a função beta é positiva, e aqui a função beta é negativa. Então, vai ser muito interessante assim, de
obter a expressão exata das funções betas, incluindo também a dimensão anômala dos campos e das massas. É um cálculo a um loop, agora que nós já dominamos assim, as técnicas da renormalização dimensional, é bastante simples. Então, vai ser muito interessante calcular a função beta nesses dois modelos. Então, eu deixo isso como exercício. Os diagramas são simples, né? A função beta aqui é dada eu tenho que calcular praticamente as correções a um loop da função a 4 pontos. A função a 2 pontos a um loop já vimos que é simples. E aqui tem que calcular uma função a 3 pontos, que também é muito simples. Aqui também tem a função a 2 pontos, que em 6 dimensões também é simples, não é tão complicada quanto a função a 2 pontos a 2 loops da teoria lambda Φ4. Aqui há um loop, eu já tenho um diagrama, o MPI, que vai me dar tanto a renormalização do campo φ quanto a renormalização da massa. Então, praticamente calculando o diagrama a um loop que vem da autoenergia da função a 2 pontos do campo φ e o diagrama a 3 pernas que vem da interação cúbica, e utilizando este contratermo aqui para eliminar automaticamente já todos os tadpoles, a gente pode ignorar simplesmente todos os tadpoles, nem olhar para eles, porque de qualquer maneira eles serão cancelados por este termo aqui. Então a expressão da função beta a obtenção da função beta nos dois modelos é bastante rápida. Então, terminamos aqui, digamos, a primeira fase. Então, agora temos uma base adequada para poder começar a entrar no grande... para podermos, assim, começar a entender o chamado princípio de ação quântica. Então, isso vai ser, a partir da próxima aula, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre o princípio de ação quântica. Eu vou apresentá-lo da maneira mais simples possível, já assim, pensando num link com as identidades de Word, e vamos fazer alguns exemplos de identidade de Word simples nas próximas aulas, e vamos consolidar o entendimento do princípio de ação quântica. Aí, tendo consolidado isso, podemos passar, por exemplo, mais sofisticados, por exemplo, a eletrodinâmica quântica, estudar as identidades de Word da eletrodinâmica quântica. Por exemplo, podemos ver os vários setores da eletrodinâmica quântica, né? O setor invariante de calibre, a famosa anomalia de Adler-Bardeen-Jakiv, a anomalia ABJ, que aparece no outro setor da teoria, que diz respeito às transformações assim, quirais, que envolvem a famosa matriz gama-5 de Dirac. E depois, assim, podemos passar às teorias não abelianas, generalizando isso tudo e entrando, assim, realmente, assim, na renormalização algébrica das teorias de calibre não abelianas, que representam um capítulo enorme da teoria quântica de campo, e estudando também os vários aspectos da simetria de BRST e do papel que a simetria de BRST tem no âmbito das teorias de calibre, né?
Então é um bom ponto para terminar a aula e a partir da próxima aula a gente vai começar com o princípio de ação quântica, né? Então, obrigado a todos, assim, tenham uma boa tarde, um bom dia e a gente vai se ver na próxima aula.